Olá, meus irmãos, tudo tranquilo? Graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal, já vai colocando o seu joinha aí e vai se preparando para comentar esse vídeo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o arquivo homilético. Você sabe o que é um arquivo homilético? Para que serve? Qual a sua importância? E como fazer um arquivo homilético? Vem comigo que você vai aprender hoje. Olá, meus queridos, graça e paz, Pastor Clóvis aqui. Hoje eu vou apresentar a vocês um elemento facilitador do Ministério da Pregação. Seja você pastor experiente, pastor novato, ou seja apenas pregador, é importante demais que você saiba o que é um arquivo homilético, qual a sua importância, para que serve e o que é melhor, como fazer o seu arquivo homilético. A primeira pergunta é: o que é um arquivo homilético? É simples, como a própria palavra diz, arquivo é aquilo que você tem guardado. E quando a gente arquiva alguma coisa, significa que nós estamos guardando para usar oportunamente. O arquivo homilético, ele se constitui de conteúdo relevante para o Ministério da Pregação. É aquele material, seja ele teológico, seja ele sobre diversos assuntos a respeito dos quais o texto da Escritura fala, e esses assuntos que a Escritura fala são os assuntos que se constituem as ideias de uma pregação. Todos esses assuntos você consegue encontrar na sua rotina de vida. Às vezes é assistindo um filme, lendo um livro, ouvindo uma pregação, ouvindo uma música, tudo se constitui matéria que pode ser usada, que pode ser guardada como arquivo homilético para ser usado oportunamente. Para que exista esse arquivo homilético, o pregador precisa viver intencionalmente. Ele precisa viver como pregador, estar atento a tudo. Alguma coisa que aconteceu em determinado dia, alguma história que ele ouviu, alguma frase importante que ele leu em determinado livro, um pensamento que vem aleatoriamente na sua rotina diária, tudo isso se constitui matéria para um arquivo homilético. Então, o arquivo homilético é isso, é o conteúdo que é reservado para ser usado oportunamente, ok? Essa foi a primeira pergunta, lembrando que são 4. A segunda pergunta é: para que serve o arquivo homilético? A sua utilidade é meio que óbvia. Como a própria expressão diz, homilético é aquilo que vai ser usado por você na estrutura da sua pregação. Você monta o esboço do seu sermão e neste esboço tem os elementos da estrutura do seu sermão, que são a introdução, o título, as partes ou tópicos, e a conclusão ou a aplicação. Eu não disse o tema, por quê? Porque o tema é o texto bíblico que fornece. Tá? O tema se constitui a ideia central do texto que você escolheu para pregar. Mas ao longo da sua apresentação, ao longo do seu discurso, daquele sermão que você preparou, você precisa buscar informações que vão servir de apoio. O texto bíblico serve de base para você argumentar. Porém, o seu arquivo homilético vai te oferecer histórias, ilustrações, frases de efeito, um conteúdo que seja relevante e cujo teor se encaixe com a sua argumentação. A finalidade do arquivo homilético é você ter à disposição, no momento que você vai desenvolver o raciocínio na preparação do seu esboço ou do seu sermão, você tenha disponível matéria que possa servir de apoio para reforçar as ideias que você vai trazer na sua pregação. Essa foi a segunda pergunta. A terceira pergunta é: qual a importância de um arquivo homilético? O arquivo homilético, ele não é só importante, ele é imprescindível. Se você for deixar para buscar informações de apoio e de reforço às suas ideias para a sua pregação na hora de preparar o seu sermão, você vai tomar muito mais tempo.
Então, na medida que você vive uma vida intencionalmente como pregador, porque existe o jeito pregador de ser. O pregador, ele funciona pensando sempre na arte da pregação. Então, quando você tem aquilo ali, aquele conteúdo, aquele arquivo, ele é importante porque você vai estar com ele disponível. Daí a sua importância. Você vai preparar o seu sermão, vai começar com o seu rascunho lá, preparando, e o seu arquivo homilético ele tem que estar disponível ali perto de você. Você está com o seu material de pesquisa, mas já tem um arquivo homilético. Aí, de repente, você vai falar sobre gratidão. Você vai no seu arquivo homilético e acha alguma coisa sobre gratidão. E assim, sucessivamente, para qualquer assunto a respeito do qual você vai pregar dentro da Escritura. Então, o arquivo homilético é importante por isso. Você ganha tempo. Se você no dia a dia for montando o seu arquivo homilético, nos momentos em que você for preparar o seu sermão, ele já está disponível. Ok? O que nos leva à quarta pergunta, que é como fazer ou como montar o meu arquivo homilético. Importante, você precisa ter um espaço. Pode ser uma gaveta, uma caixa de sapato, uma pastinha, um caderno, mas é importante que você tenha um arquivo, algum lugar físico onde esse material que você vai colher esteja guardado para ser usado oportunamente. Agora, que material é esse? O pregador consciente, ele é um bom leitor. Na medida que você lê um livro, você vai ler esse livro com um lápis na mão e vai perceber ali uma frase a respeito de um assunto que, quem sabe, um dia você vai poder usar na pregação. Então você vai sublinhar aquela frase ou aquele parágrafo ou aquele ponto do livro e vai continuar a leitura. Terminou a leitura do livro, você volta desde o início e vai pegando tudo aquilo que você sublinhou e transcrevendo em um papel. Esse papel vai se constituir o arquivo de frases, o arquivo de argumentos, e na hora de transcrever, você vai colocar o nome do livro de onde você tirou e também o nome do autor daquela fala, daquele texto. E esse tipo de pesquisa para montar o arquivo homilético vale não só para livros, vale para filmes, vale para jornais, revistas, internet, artigos e, enfim, qualquer frase na qual você vislumbre a possibilidade de utilização oportunamente em uma pregação, é válido você anotar e colocar a fonte. Você vai estar montando esse arquivo. Agora, existe também o arquivo homilético no que se refere à própria Escritura. Você tem disponível concordância bíblica, chave bíblica, textos em cadeia temática, tudo isso você já dispõe. Então você pode usar a sua Bíblia ou a sua concordância, a sua Bíblia de estudos, tudo isso você pode usar como arquivo homilético. Está já pronto ali, facilitado. Como você vai organizar isso? Você precisa organizar de um modo que seja acessível para você mais facilmente possível. E o melhor modo é em ordem alfabética. Você vai pegar o assunto daquela frase, daquela fala que você separou e vai ver a ideia dele, a ideia principal, e vai montar, vai organizar essas falas, esses textos, esses conteúdos, vai organizar em ordem alfabética, seja na sua caixinha, na sua gaveta, na sua pasta, no seu caderno. Você precisa ser organizado. O pregador tem que ter um modo de organizar o seu material de pesquisa para poder lançar mão durante a preparação de uma pregação. Agora, existe uma outra parte no arquivo homilético que é igualmente imprescindível. São os esboços de sermão que você prepara. Esses esboços precisam ser arquivados também. E neles precisa constar a data em que aquela pregação foi apresentada e o local. Porque os seus esboços de pregação, eles podem ser usados em outras ocasiões, não tem problema nenhum. O que pode ser um pouco conflitante é você usar o mesmo esboço de pregação em uma outra pregação para o mesmo auditório.
E isso fica mais complicado ainda quando o período entre uma pregação e outra é curto. Se você leva 2 anos pregando para a mesma congregação e de repente você repete um sermão que foi pregado 2 anos atrás, não tem problema. A congregação já mudou a membresia, as pessoas talvez já tenham esquecido, talvez seja válido você usar. Além do que, você pode pregar o mesmo sermão em congregações diferentes, mas tome cuidado, porque hoje em dia as pessoas costumam filmar ou gravar as pregações e colocarem nas redes sociais. Então é bom que as pessoas, quando ouvem a sua pregação, tenham a sensação de que estão ouvindo pela primeira vez, tá? Então, de modo que esse material também é um material importante para você arquivar. Vale a pena arquivar também todos os esboços de pregação. Então, meus irmãos, basicamente isso é um arquivo homilético e você prepara ele desta forma, levando em conta a ordem alfabética de todo o conteúdo e separando os seus esboços também em ordem cronológica, colocando a data de cada pregação e o local onde ela foi apresentada, ok? É isso aí, gente. Esse é o básico do arquivo homilético que eu gostaria de apresentar a vocês. Espero que tenha sido útil e abençoador para o seu ministério. Um grande abraço, graça e paz, fiquem com meu ósculo santo e até o próximo vídeo.